Oi, meus queridos, bom dia, meus amados, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estar aqui com vocês. Hoje, terça-feira, dia 21, eu peço a Deus que nos dê um dia de muita esperança, de muita paz, muitos livramentos, em nome de Jesus. E meu muito obrigado, queridos, a todos vocês, por estarmos aqui todas as manhãs, aprendendo, divulgando, estudando a palavra, isso é muito importante. Meu muito obrigado a todos e toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, nosso Pai eterno, sempre, 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 em nome de Jesus. E hoje, queridos, começando com a pregação de Billy Graham para o dia 21, é a seguinte: Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Provérbios 28:14. Todos os cristãos creem em Deus, mas muitos têm pouco tempo para Ele. Estão muito ocupados com as tarefas do dia a dia para se dedicar à leitura bíblica, à oração, para se preocupar com seu semelhante. Muitos deles perderam aquele espírito de dedicação ao discipulado. Se você perguntar se eles são cristãos, é bem provável que digam: eu acho que sim, ou espero que sim. Eles podem até ir à igreja na Páscoa, no Natal ou numa outra ocasião especial, mas caso contrário, têm pouco tempo para Deus. Estão tão ocupados que não têm lugar para Deus na sua vida. A Bíblia adverte que não se deve ser negligente com a própria alma. É possível endurecer o seu coração e murchar a sua alma, até perder o apetite pelas coisas de Deus. Esta fome, então, que você deveria ter é um desejo de estar sempre bem com Deus. É a consciência de que tudo que fizer para ter paz de coração, sem Ele, será em vão. Bom, queridos, de novo, uma aula de Billy Graham para a gente começar o dia. E é sempre bom, a gente começar o dia já assim, às vezes com puxão de orelha, às vezes com conselho, às vezes com uma advertência, às vezes com uma palavra de esperança, de paz, sempre uma palavra de Deus, Vida de Billy Graham é sempre muito reconfortante. E para a nossa reflexão de hoje, queridos, livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 20. Ele diz o seguinte: as palavras alimentam a mente, assim como a comida ao estômago. Uma boa conversa satisfaz como um bom prato na hora da fome. Amém. Bom, queridos, aqui no livro de Provérbios, Salomão, sempre, sábio, sempre nos ensinando de uma maneira muito simples, de uma maneira com uma grandeza enorme, com um fundamento muito grande e muito bonito. Hoje, Salomão, ele nos chama a atenção aqui sobre as nossas palavras, as palavras que nós colocamos para fora, as palavras, o modo como a gente fala também, mas principalmente aqui as palavras, Então, ele compara aqui, a palavra como uma comida que vai para o estômago, Então, se as palavras são boas, ela engrandece, ela faz bem, não só para quem, para quem falou, mas para quem ouviu também, E se é uma palavra ruim, como ele fala aqui, mas se é uma palavra ruim, então ela fará mal ao estômago, fará mal para quem ouve, fará mal para quem está falando, Que é como a boa palavra, ela se compara a um bom prato de comida na hora da fome, Não há coisa melhor. Então, eu marquei algumas coisas, passar para vocês, para a gente analisar junto, para a gente refletir junto nessa terça-feira. Então, a primeira: as palavras sensatas geram conversas edificantes. Então, nós somos, só relembrando, nós somos o sal do mundo, somos o sal da terra, somos o tempero do mundo, somos luz na escuridão, Se não somos, temos que ser, Se não somos 24 horas por dia, temos que nos policiar para sermos isso 24 horas por dia. E as nossas palavras, é claro, que estão incluídas, nisso também. Então, nossas palavras têm que ser palavras sensatas, palavras delicadas, palavras com consistência, palavras
que levem conforto, que engrandeçam, que levem esperança, que levem conforto a quem ouve, né? E a nós também, e para nós também, com certeza. O que a gente, né, que a gente sinta, que a gente ouça o que a gente está dizendo, que isso faça bem para os nossos ouvidos. Depois, né? Pensem antes de falar, seja prudente e ouça primeiro, né? Então, antes da gente falar, antes da gente dar nossa opinião, antes da gente dizer o que a gente está pensando, que a gente ouça primeiro. Então, numa conversa, né, que a gente saiba principalmente ouvir. Então, ouvir primeiro, ouvir com calma, né, ouvir com foco no que a pessoa está falando, né, e depois, quando a gente for falar, daí a gente tem consistência para falar, para pensar, como diz aqui, né? A gente tem que pensar também antes de falar. Então, que a gente, quando a gente for abrir a boca, quando a gente for falar, que a gente tenha consistência, né, para dizer algo edificante. Depois aqui, saiba que suas palavras servirão de exemplos a outras pessoas, né? Então, ainda mais cristão, né? Se a gente falar alguma coisa, alguma besteira, vamos dizer assim, né? A quem ouvir, né, que não seja cristão, vai falar, tá vendo? Não falei para você, olha lá, olha o que ele falou. Falei para você que cristão é assim mesmo, que crente é assim mesmo, tá vendo? É sempre assim. Então, que a gente saiba, né, que a gente tenha essa consciência, que as nossas palavras elas vão servir de exemplo, né, de bom exemplo e de mau exemplo também. Então, que a gente pense bastante antes de falar, que a gente raciocine bastante, que a gente escolha as nossas palavras. Depois aqui, palavras sábias alimentam nossas mentes com doses de sabedoria, né? Então, quanto mais refinada for as nossas palavras, né? Quanto mais pensadas as nossas palavras forem, né? Mais doses de sabedoria entrarão na nossa mente, entrarão no nosso coração, entrarão na nossa vida. E, consequentemente, essa dose de sabedoria também recairá sobre quem nos ouve. Depois, assim, né, que nossas palavras levem paz, conforto, esperança e alegria a quem estiver ao nosso lado, né? Eu terminei com essa frase. Então, que nossas palavras, como disse, sirvam de exemplo, né? E sirvam de exemplo e que levem, né, esperança, levem paz, levem conforto, alegria a quem ouve, né? E, consequentemente, para nós também trará isso. Quanto mais paz eu transmito, quanto mais esperança, quanto mais conforto, quanto mais alegria eu apresento isso nas minhas palavras, no meu modo de dizer, né, cada vez mais isso recai sobre a minha pessoa também, com certeza. Quem ouve vai gostar de ouvir e a mim também fará muito bem, né? Me transmitirá tudo isso também, a paz, a esperança, o conforto, a alegria, com certeza. Isso é experiência própria, eu sei, né, eu sinto isso quando eu falo de uma maneira assim pausada, de uma maneira coerente, de uma maneira amável, né? E que é alguma coisa que às vezes a pessoa pergunta para mim, que a pessoa, né, está passando por alguma adversidade e me pergunta o que ela pode fazer, o que ela faz, como que eu posso ajudar, com que palavra que eu posso ajudar, né? Então, é claro que daí quando eu vou responder, eu penso bastante antes de falar e eu sinto, né, muitas das vezes, que eu me sinto assim daí quando eu falo. Eu me sinto mais em paz, eu me sinto mais confortável, eu me sinto mais alegre. Então, tenho certeza que eu me sentindo assim, a outra pessoa se sentirá também. Então, que nossas palavras sejam reconfortantes, né? Que a pessoa tenha um feedback, vamos dizer assim, né? Depois de nos falar, olha, nossa, muito obrigado, tudo que você falou, né, me tranquilizou, eu melhorei muito, já não estou mais aflito, muito obrigado, isso é muito bom, né? Esse feedback é muito bom, a gente se sente bem, primeiro sabendo que a gente ajudou
estamos aqui todos no mesmo barco, um para ajudar os outros, né? Um para ajudar o outro. Então isso, primeiramente, já isso é muito bacana, porque eu me sinto que eu fui usado e sinto que eu consegui ajudar alguém, né? Isso é muito importante. E segundo, porque eu percebo, né, eu entendo, percebo com essa devolução da pessoa, né, com esse feedback, eu percebo que eu estou me aprimorando nas minhas palavras, na minha maneira de falar. E isso é muito bacana, isso é muito importante. Eu acho, né, eu me sinto, né, que eu estou progredindo, né? Então isso é muito bom, isso é bom, sim. Com certeza, né? Se Deus quiser. E que Deus continue me usando, continue usando você, continue usando todos nós, para que sejamos, né, um canal de bênção na vida das outras pessoas, né? Em nome de Jesus. Então é isso, queridos. Para essa terça-feira, que a gente pense bastante sobre isso, sobre nossa maneira de falar, sobre as palavras que nós escolhemos, né, como está esse feedback, como está esse retorno, né? Se as pessoas também agradecem quando você fala, se as pessoas se sentem bem quando você fala, se as pessoas gostam de te ouvir, né? Como que você analisa isso? Você tem esse retorno ou não? Como que está? Tá ok? Vamos pensar bastante nisso, vamos focar hoje nessa terça-feira sobre isso. Como está o nosso modo de falar, se ele agrada as pessoas, se ele chama atenção, se ele está sendo uma maneira que realmente transmita paz, esperança, alegria e conforto às outras pessoas. Começando pela nossa família, é claro. Tá bom, queridos? Muito obrigado, então. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima terça-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos guarde, em nome de Jesus. Tá joia, queridos? E fique à vontade aqui para você deixar sua crítica, seu comentário, sua sugestão. Deixe, por favor, o like aqui no canal. Deixe o comentário, isso também é muito importante, isso faz com que o YouTube divulgue mais o canal e mais pessoas serão alcançadas com a palavra de Deus em nome de Jesus. Tá bom, queridos? E agora, para terminar, a oração para o dia 21 é a seguinte, oração do dia. Hoje eu tenho fome de conhecer mais de Ti, Senhor. Amém. E que essa fome, né, de conhecer a Deus esteja sempre com a gente, que essa fome nunca seja saciada, em nome de Jesus. Bom, muito obrigado, queridos. Fiquem todos com Deus, então, e amanhã, Ele permitindo, nosso Pai Celestial permitindo, estaremos aqui mais uma vez, aprendendo, divulgando, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Tá bom? Muito obrigado, queridos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e não esqueçam, importa agradar a Deus sempre, 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 em nome de Jesus. Tchau, queridos. Deus abençoe.